Quero te convidar mais uma vez a abrir a palavra de Deus no livro que o profeta Isaías escreveu, capítulo 48. Nós leremos os versículos de 17 a 19. Isaías 48, de 17 a 19. E diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho que você deve andar. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia, e os seus descendentes como os grãos da areia. E seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Vamos orar? Bondoso Deus, nós lemos a sua palavra, que é a sua revelação. Pedimos a sua graça e a sua misericórdia, e o agir do seu Santo Espírito no nosso coração, a fim de que possamos compreender não com o nosso intelecto, mas com a nossa vida, Pai, a obedecer à Tua vontade. Louvado seja o Seu nome, Deus, porque essa manhã nós fomos separados para estarmos aqui na Sua casa, para sermos instruídos pelo Senhor, sobre o Senhor e com o Senhor, Deus. Louvado seja o Seu nome por isso. Nos abençoe nesse tempo de culto. Louvado seja o Seu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenho certeza que, assim como eu, muitos aqui que já são adultos, já pararam para refletir sobre a vida e pensaram assim: realmente, eu deveria ter ouvido meu pai e minha mãe sobre isso. Hoje eu estaria melhor, hoje eu estaria mais feliz. Você que é adolescente, você que é criança, ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Isso é muito bom. Quando você for adulto, você vai... Eu vi ali uma mãe cutucando o filho ali. Isso vai ser muito bom para que você viva uma vida que agrada o coração de Deus. Mas, quando nós olhamos para o Senhor, nós percebemos e nós acreditamos que, de fato, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Ele nos instrui, sabemos que a sua vontade ela é boa, sabemos que a sua vontade ela é perfeita, sabemos que a sua vontade também é agradável. Nós falamos isso e sabemos de cor e salteado esse texto. E nós sabemos o porquê nós devemos ouvir o Senhor. Mas a pergunta que eu quero fazer essa manhã é: por que insistimos em não querer ouvir a voz de Deus, muitas vezes em nossas vidas? Por que insistimos nisso? Se nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, sabemos que o Senhor é imutável, sabemos que o Senhor é perfeito, sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, e sabemos que Ele nos ama, por que muitas vezes não obedecemos e insistimos em praticar os mesmos pecados? Porque nós dizemos que acreditamos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, porque teimamos em fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Porque nós muitas vezes falamos que confiamos no Senhor, mas na hora de sermos tentados, na hora de uma ação ser tomada, nós escolhemos fazer aquilo que é mais racional, aquilo que é mais parecido e que se adequa à nossa própria vontade. Mas ao lermos o texto bíblico nesta manhã, nós percebemos que somente na vontade de Deus é que encontramos de fato o propósito da nossa existência. Na vontade de Deus é que nós encontramos a paz, nós encontramos a justiça, nós encontramos esperança eterna. E por isso nós devemos obedecer à voz de Deus. E o texto nos fala aqui sobre que Deus ele não é qualquer pessoa. Deus ele se apresenta, e aqui nós vemos alguns títulos de Deus, alguns atributos que o próprio Deus se apresenta, né? Da forma como o profeta aqui, Isaías, também inspirado pelo Senhor, apresenta o Senhor. Olha só que interessante, o versículo 17, nós vemos que Deus é o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel e o seu Deus. E perceba que quando ele fala o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, ele não está falando que é mais um. Existem artigos definidos ali. O Senhor é o seu Deus, o seu Redentor. Não mais um Redentor, não mais um Deus. Ele é o seu Deus.
Ele é o único que deve ser, então, creditado. É o único que deve ser, então, obedecido. É o único que merece ser ouvido. E esses atributos, então, eles nos dão a certeza de que Deus é alguém para levar a sério. E alguém para se, de fato, acreditar. Mas não apenas isso. Até pessoas que não têm uma vida com o Senhor, uma vida íntima com o Senhor, podem acreditar no Senhor e podem ter o discernimento de que o Senhor é alguém a ser levado a sério. No entanto, quando Deus ele se apresenta como sendo o nosso Deus, ele fala isso, né? Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ele está nos falando sobre uma vida de relacionamento. Uma vida onde nós conhecemos e temos intimidade com o Senhor. E mais uma pergunta que eu quero fazer a você. Isso vale para mim também. Temos mantido um relacionamento onde nós podemos falar que o Senhor é o nosso Deus? Ou de fato que o Senhor é o único Deus das nossas vidas? E nós precisamos levar isso muito a sério, porque Deus ele se apresenta como alguém que deve ser levado a sério, e esse alguém a ser levado a sério é alguém que promove e se relaciona conosco. E nós devemos ter uma posição diante disso. Então esses atributos, eles dão essa certeza para nós. E alguém que se relaciona, Deus é alguém que se relaciona e também alguém que ensina. Perceba que Deus ele não fala, ele não diz apenas, eu sou o seu Deus, pronto, acabou. Ali nós vemos também no versículo 17, que Deus é alguém que, ao se relacionar, Ele está ensinando aquilo que é útil e está nos guiando pelo caminho em que nós devemos andar. Esse relacionamento não é um relacionamento de um tirano e pessoas dominadas, mas é sincero, ao passo que Deus ele nos mostra quem somos, o que fizemos contra a sua santidade, contra a sua justiça, e que nós devemos e podemos nos voltar ao Senhor. E é o Senhor quem faz tudo isso. É Ele quem nos ensina aquilo que é útil. E é Ele quem nos guia diante de todos os nossos caminhos, diante dos nossos dilemas, diante dos nossos medos, diante das nossas alegrias. É o Senhor que nos guia pelo caminho em que devemos andar. E Deus nos ensina e nos guia para o centro da sua vontade. Não nos fala sobre um lugar aleatório, sem propósito, um lugar onde nós obedecemos cegamente. Deus ele nos ensina algo que é útil para que nós vivamos bem. É algo que nós devemos obedecer e ouvir. Porque tem uma diferença muito grande entre alguém estar falando com você, você não prestar atenção e não ouvir. E relacionado a alguém que fala uma coisa para você que é importante e você escolhe em não ouvir. É muito diferente. E nós precisamos ouvir a voz de Deus, estarmos sensíveis à voz de Deus, e quando nós ouvirmos a voz de Deus, nós temos uma responsabilidade: seguir aquilo que é útil e ser guiado pelo caminho que o Senhor quer que nós andemos. E Deus, sendo o único e verdadeiro Deus, nós devemos também entender que o nosso único e verdadeiro proveito na vida vem quando deixamos Deus ser o que Ele é, o nosso único Senhor. O Senhor declara a Israel, aqui nesse contexto, onde Israel tinha vivido uma vida de idolatria, uma vida onde estava longe dos caminhos do Senhor, onde o castigo iminente viria sobre Israel ali, sobre Judá, de uma forma muito mais precisa aqui no texto, onde eles seriam dominados por povos que não acreditavam em Deus, mas eles foram guiados ao longo de todo o Antigo Testamento, como nós vemos na narrativa do texto bíblico, em que existia ali então uma ordem de Deus, para que eles vivessem bem na terra onde Deus os chamou para viver. Eles deveriam então ouvir a voz de Deus, deveriam obedecer. E eles escolheram não fazerem isso, por causa do pecado do seu coração, por causa do mal que eles preferiram escolher a todo momento. E nós, ao olharmos para esse povo, nós não podemos pensar, de fato, nós somos muito melhores. Porque diante do nosso dia a dia, diante das coisas que lidamos na vida comum, nós somos tentados a todo momento a viver uma vida sem Deus. Uma vida onde os ídolos e as tentações e as propostas sedutoras nos faz duvidar se de fato vale a pena seguir aquilo que é útil e seguir a uma vida guiada pelo próprio Deus. E não é dessa forma que nós, servos de Jesus, servos do único Deus verdadeiro, devemos andar. Essa não é a forma que um salvo deve escolher viver para si.
O Senhor, ele declara a Israel e que ele ensina o que é melhor e o dirige no caminho em que deve andar, e não teríamos motivos para desacreditar do tudo que Deus falasse, porque ele se apresenta dessa forma: eu sou o Senhor, o seu Deus, o seu Redentor, o Santo de Israel. Deus, ele se apresenta como alguém que tem de fato a maior credibilidade de todas. Mas mesmo assim, por que insistimos tantas vezes em não obedecer à voz de Deus? Não obedecer a alguém que tem tantos atributos maravilhosos como esse. O versículo 18 nos mostra o lamento de Deus em afirmar que, mesmo sendo quem ele é, o seu povo não ouviu, ou melhor, ele não quis saber da sua vontade. Falei agora há pouco aqui, né? Existe uma diferença entre você ouvir e deixar de ouvir, e você ouvir e escolher não fazer aquilo que você está sendo persuadido a fazer. E perceba que no versículo 18, a paz e a justiça são as consequências de uma vida onde nós obedecemos os mandamentos do Senhor. Perceba ali no versículo 18 o lamento de Deus. Se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio, a sua justiça como as ondas do mar. E são figuras de linguagem que Isaías utiliza aqui, está sendo colocado aqui para nós, como no sentido poético, onde transmite a ideia de abundância, de algo que não tem fim, de algo que é eterno, de algo que faz de fato a nossa vida ter um propósito completo, não em partes. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, de fato, nós estamos sim confiando num Deus que nos dá paz, que nos dá justiça, e que são efeitos que são resultado de uma busca em fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Ouvimos muito falar na nossa sociedade sobre a busca pela paz, sobre a busca pela justiça, mas nós, como cristãos, devemos persuadir a humanidade em falar que de fato só existe paz e justiça no mundo quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor. Existe um chamado missionário nisso aqui, na nossa responsabilidade como cristãos, como servos do Deus Altíssimo. Existe uma responsabilidade de comunicar àqueles que estão sedentos de paz e justiça, para que venham para os caminhos do Senhor e obedeçam os seus mandamentos, para que de fato vivam uma paz e uma justiça eterna. Não uma paz e justiça contextual apenas. Não uma paz e uma justiça momentânea diante de uma época da história, mas uma paz e uma justiça eterna. E no versículo 19, o profeta Isaías, ele continua a mencionar outros efeitos das promessas do povo de Israel terem obedecido à voz de Deus. E aqui um desses efeitos que é a perpetuidade do seu povo. O profeta Isaías aqui, ele relembra a promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 15, em Gênesis 22, versículo 17, onde fala que esse povo ele seria como a areia da praia, como as estrelas do céu. E diante desse contexto em que Israel ele não quis obedecer a Deus, mesmo assim, Deus não deixou de cumprir esta promessa. Nós hoje somos alvo desse grande amor de Deus, não porque Israel falhou no passado e a igreja agora é o reparo, é o parênteses na história, que Deus escolheu como forma de deixar invejada Israel, tratar com outros povos. Não é isso. O fato é que essas promessas sempre estavam prometidas ao povo de Deus ao longo de toda a história. Essas promessas estão firmadas na eternidade e da mesma forma como aqueles que são salvos foram escolhidos na eternidade pelo próprio Deus, nós também devemos andar de forma que agrada o coração de Deus, porque a sua vontade é eterna. E diante desse contexto onde Israel não quis obedecer à voz de Deus, Deus mesmo assim não deixa de cumprir a sua promessa. Como lemos no Salmo 115, versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. É por causa do amor de Deus que nós nos mantemos de pé. É por causa da misericórdia e da fidelidade de Deus que nós conseguimos hoje sermos alvo da sua graça e obedecermos os seus mandamentos, para que assim vivamos uma vida de paz e uma vida de justiça perante o Senhor. E não apenas isso, não é algo momentâneo, como eu falei, mas
eterno. Somos agora um povo. Aqueles que são povo de Deus hoje são aqueles que são chamados para viver num reino eterno. E o cumprimento dessa promessa, é claro, está em uma pessoa: Jesus Cristo. Aquele que é o centro da existência. Aquele que é o rei desse grande reino de paz e de justiça. E de muita gente. Nós estamos falando de Jesus, no qual Ele dá a nós agora condições de que nós possamos viver em paz, justiça, e isso de geração em geração, até que Ele venha e vivamos assim em toda eternidade. Por isso, nós, como crentes, como aqueles que ouvem a voz de Deus, não podemos apenas professar que confiamos no Senhor quando nós estamos diante de uma dificuldade muito extrema, onde Deus Ele é a nossa última opção. Mas a todo momento, porque é pelo Senhor, é o Senhor agindo em nós. Por isso que a nossa oração deve ser que nós nos adequemos à vontade de Deus. Porque é tentador, de fato, vivermos a nossa vontade, não é? É muito mais prazerosa, é muito até mais lógica vivermos a nossa própria vontade. Mas a nossa vontade já nos levou para tantos caminhos errados. A nossa vontade não é algo certo. Se nós pegarmos as nossas qualidades e compararmos com os atributos de Deus, com quem você fica? Com você ou com o Santo de Israel? Com o Senhor, com o seu Deus, com o Redentor? Quem que você prefere? É muito mais sábio ouvir a voz de Deus. Eu olho para o meu coração, eu olho para as minhas limitações e percebo o quão falho e desesperadamente carente da graça de Deus em minha vida. E nós precisamos ter uma postura que, de fato, a nossa dependência esteja em estarmos mais sensíveis em ouvir a voz de Deus. A nossa dependência precisa estar em cumprir a vontade de Deus. A nossa fé deve estar sempre firmada em Deus. Você deseja paz no seu trabalho? Você deseja paz na sua casa? Você deseja paz na sociedade? Busca a vontade de Deus. Você percebe as várias injustiças do mundo? Eu percebo. Busquemos então a vontade de Deus. Mas você também deseja a eternidade? Você deseja algo que não seja momentâneo e passageiro? Então busque a vontade de Deus. Essa vontade de Deus está firmada em Jesus Cristo. E somente em Jesus Cristo nós podemos, de fato, ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. Jesus, Ele sendo Deus, Ele se esvaziou de si mesmo e veio para cumprir a vontade daquele que o enviou. Para que sim nós possamos hoje ter uma vida de fato. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, vencendo a morte, para que hoje nós possamos viver a sua vida. Uma vida da mesma forma como Ele viveu, obedecendo àquele que o enviou. Que a nossa vida seja baseada e fundamentada e firmada na vontade do Senhor. Peça a Deus para que você não viva mais a sua vontade. Peça a Deus para que vivamos sempre a vontade de Deus. Para que sim, possamos não apenas recolher as bênçãos de viver uma vida de obediência, mas que possamos de fato ter um relacionamento com o nosso Deus, porque Ele nos chama de seu povo e nós, dessa forma amorosa, precisamos confessar que o Senhor é o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, louvado seja o seu nome. Obrigado por tamanha graça, por tamanha redenção, que somente pelo sangue de Jesus é possível. Obrigado porque nesse dia, Deus, o Senhor chama a sua igreja para uma mudança de postura, Deus. E louvado seja o seu nome por isso, porque o Senhor de fato é o único que é digno, Pai, de ser ouvido. É o único que é digno, Pai, de ser creditado. Obrigado, Deus, porque nós temos o Senhor, Pai, e nós não estamos sozinhos. Obrigado porque tantas vezes, de tantas escolhas erradas que tomamos ao longo da nossa vida, o Senhor teve graça e misericórdia e veio ao nosso encontro, confrontou o nosso coração, Pai, e nos levou para o centro da sua vontade. Continue a fazer, Pai, a cumprir essa boa obra que o Senhor iniciou em nossas vidas, Pai. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor, dessa forma, demonstra o seu amor e a sua graça. E que sejamos, Pai, os seus arautos, Pai, nesse mundo, a fim de proclamarmos a sua paz, a sua justiça,
cujo foco, cujo centro é a sua vontade, Deus. Que nós não tenhamos, Pai, receio de falar de Jesus Cristo, que é o ápice desse amor, é o ápice da sua vontade cumprida, Pai, derramando graça sobre todos. Louvado seja o seu nome, Pai, por isso. Te entregamos a nossa vida, fazemos do Senhor, Pai, a nossa única fonte de saber e discernimento e também de obediência, Pai, de graça, de comunhão, de intimidade. Louvado seja o seu nome, Deus. Nós oramos e agradecemos o nome santo e poderoso de Jesus. Amém.